amor daquele que nos guarda nesses tempos tão difíceis que estamos vivendo, amém? Ele nos traz esperança de um dia estarmos unidos a Ele, unidos a Ele, não apenas como, porque nós estamos unidos a Ele agora, mas não apenas como estamos agora, literalmente unidos a Ele para sempre. Ele vem. Isso enche o seu coração, saber que Ele vem? Ele vem. Hosanna nas alturas.
esse momento que o Senhor nos permite estar aqui mais uma vez como igreja. E Deus, nesse momento nós queremos entregar não apenas o nosso dinheiro, como nós gostamos de dizer, mas nós queremos entregar todo o nosso cuidado, toda a nossa vida a Ti. Deus, nós sabemos que o Senhor é um Deus que cuida não apenas para essa vida. Por isso nos alegramos em Ti, não temos medo mesmo. O Teu amor tira de nós todo o medo. O Teu amor nos faz caminhar firmes nesse mundo. Glória a Deus. Nos traz a consciência e a inteligência também de tomarmos os devidos cuidados. Sabemos, Jesus, mas Deus, confiamos em tudo. Oh, Em aleluia. Ti. Em Glória a todas as Deus. situações nós confiamos em Ti. E agora, Deus, recebe a nossa oferta, recebe o nosso dízimo, a nossa contribuição para a obra de implantação do Teu reino neste lugar. Recebe, Deus, em nome de Jesus. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Quem tem poder sobre o pecado e o seu amor é imensurável, o Rei
Amém. Glória a Deus. Amém. Podem se sentar. Essa maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo é o que nos comprou, que nos resgatou do lamaçal de pecados e nos transportou para a maravilhosa luz de Cristo, a presença do nosso Deus. E um dia eis que vamos poder estar com o nosso Pai, unidos com Ele, agora como a palavra diz, não vendo por mistérios, mas sabendo, vendo face a face, quem Ele é, quem nós realmente somos, em nome de Jesus. Amém? Pode projetar aí, Samba? Hoje nós vamos estar dando mais um trabalho, uma trabalhada, mais uma parte da nossa história. Nós temos estudado na nossa escola dominical. Nós estamos há 4 semanas, meu pai? 3 semanas estudando a nossa história batista, a história da nossa denominação, a história que resulta em onde estamos hoje, como chegamos aqui, tanto na cidade de Vespasiano, mas também nesse trabalho aí espalhado pelo mundo. Eu lembro que esse foi o tema de um trabalho meu sobre a história da igreja que tivemos que fazer, no seminário, na matéria de história da igreja, um apanhado, uma linha histórica aí das nossas tanto denominações quanto a história da nossa igreja até hoje. Eu lembro que tinha gente na minha sala enviado pela igreja e nem sabia a história da sua própria igreja. Hoje nós ouvimos muito isso, nós vivemos um período onde a história ela necessita de ser recontada como ela realmente é. Nós temos aí nas nossas escolas, faculdades, até mesmo dentro de igrejas, seminários, muitas coisas são deturpadas, são tiradas, são aí removidas da história da humanidade. A gente tem visto também aí, por exemplo, esse movimento, Vidas Negras Importam, ao redor do mundo, onde às vezes até mesmo figuras históricas, que de alguma forma contribuíram para o desenvolvimento de cidades, nações, países, culturas, sendo aí, de uma certa forma, arrancado da história. Eu estava acompanhando, acho que foi na Inglaterra, a estátua, de um homem que tinha ali ajudado aquela comunidade, aquele país a se desenvolver. Esqueci agora o nome daquela figura histórica. E a cidade tinha ali uma estátua de homenagem a ele. E o homem ele construiu faculdade, investiu em escola, no comércio. Só que ele era traficante negreiro. Então, ali, diante desse fato, que mancha, de certa forma, de uma forma muito pesada a história daquele homem, ali sendo totalmente ignorado do restante todo de bem que ele fez. Então, nós precisamos aprender a recontar, nós precisamos aprender quem nós somos. Eu estava vendo que até no Brasil estava tendo esses movimentos e queriam tirar lá no Rio de Janeiro, acho que no Rio de Janeiro, que tem a estátua, a Princesa Isabel, Aí um jornalista falando, gente, o pessoal quer derrubar a estátua da mulher que libertou os escravos no Brasil, o último país do mundo a libertar os escravos, negros, foi o Brasil, e o povo querendo destruir, manchar a honra dessa mulher. Ou seja, diante de vários movimentos que nós temos, a história ela tem sido de uma maneira assim, esquecida e deturpada. Nós precisamos estar lembrando. Isso também diz muito respeito à nossa cultura e à nossa história como cristãos, povo evangélico, povo protestante, povo aí que marcou a história da humanidade. Então nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso hoje. Na semana que vem nós damos mais uma pincelada. Pode colocar em cima, Samuel, senão o sinal não chega. Isso, obrigado, camarada. Amém. Nós vimos, deixa eu mexer aqui, senão você vai ter que passar aí para mim mesmo. Você vai chegar aí, acho que não está chegando o sinal. Tá, pode passar para mim aí mesmo. Isso, pode passando, nós fomos vendo, pode passando os slides. Isso, nós começamos a ver
sobre a nossa igreja, o que é uma igreja, a linha histórica do cristianismo, né, desde a igreja apostólica, pelas ES. Só uma informação, né, quem está acompanhando aí pelo Facebook, tiver alguma pergunta, né, os irmãos que estão em casa, tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, daqui a pouco nós vamos ter um tempo. Quem tiver e não está aqui, tiver uma pergunta, envie pelo IBM em Ação, né, uma pergunta sobre essa nossa aula que nós estamos tratando aqui hoje, se tiver alguma dúvida, e logo mais nós vamos também ter aí esse tempo. Nós vemos os concílios, o credo apostólico, as teorias sobre o surgimento, né, desde os anabatistas, a teoria do JJJ, a teoria dos separatistas. Aí nós começamos a ver a linha histórica sendo aí desenhada, os puritanos, né, e a perseguição ali na Inglaterra, com a divisão das igrejas separatistas, isso. E aí nós vamos começar a ver a partir de hoje a expansão batista pelo mundo. Como nós vimos, a partir, né, do ano de 1600, 1500, final de 1500, início do ano de 1600, pode deixar naquela imagem? Samuel, obrigado. A expansão, todo esse conflito religioso, né, nós vimos ali os separatistas, após a partir da reforma, né, o rompimento da igreja protestante com a igreja católica. Nós vimos a igreja anglicana ali na Inglaterra, o rompimento do rei Henrique com a autoridade papal, né, e ele formando uma nova igreja para poder atender os seus desejos. Ele tinha vontade de casar com a mulher do seu irmão, e a igreja católica não permitia isso, o Papa não permitia isso. Ele rompe, ele funda uma nova igreja, e aí com o movimento, né, da reforma protestante, principalmente ali na Suíça, com João Calvino, Ulrich Zwingli, alguns desses reformadores começaram a buscar a essência, a volta à palavra, a essência da palavra. E nós vamos ver alguns movimentos se iniciando. Nós vimos, né, o movimento puritano, esse movimento que buscava a pureza, buscava uma essência pura, tanto da palavra, e ali agora juntando a palavra de Deus, o modo, a interpretação bíblica, com o seu estilo de vida. Então muitos deles se juntavam, né, em comunidades, se isolavam para não poder ter uma contaminação, né, desse modo de vida, tanto seu modo puro, quanto, né, aí influenciado pela igreja. E nós vamos ver, né, também o surgimento com Simon, William, dos Menonitas, fugiu agora da cabeça aqui, é o nome dele, com o surgimento dos Menonitas, né, um outro grupo semelhante a esses, puros na sua essência, não aceitando, né, a liturgia católica, aceitando, né, o batismo aí seguido por uma profissão de fé, né, muitos deles não aceitando o batismo por criança, outros, né, pregando, alguns grupos pregando o batismo sendo seguido de uma profissão de fé e sendo por imersão, né, e nós vamos vendo a história se desenhando, a história ali sendo montada, e a partir aí mais forte do século XVI, as expansões marítimas. Nós vimos que a igreja católica, né, sendo a única igreja organizada no mundo até então, ela começou a ter, isso aí muitos irmãos com certeza aí estudaram, né, nas escolas, nos colégios, né, em história, viram que eles precisavam dar uma resposta a essa expansão protestante no mundo. E qual foi o meio que eles aí bolaram de fazer isso? Foram com as expansões marítimas, né? E aí algumas igrejas já protestantes já ali estabelecidas, elas começaram a enviar seus missionários mundo afora para pregar, e a igreja católica, ela, para dar uma resposta a isso, que ela começa a fazer? Também as expansões marítimas. Elas começam a investir, né, junto com os países, junto com as coroas, para que novos povos fossem conquistados e ali essas igrejas fossem implantadas. Então, por exemplo, na comitiva que chegou com
Pedro Álvares Cabral, no Brasil, o que tinha junto com ele? Sempre tinha um padre. Um padre, principalmente, né, jesuíta, que era uma linha mais corajosa, uma linha que eles iam, né, desvendando e iam catequizando. Eles não iam discipulando. A diferença, né, do evangelismo, a diferença da prática protestante para a católica, né, com questão da evangelização, da pregação do evangelho, era essa. O que era a catequização? Olha, chegava, né, falava ali, rezava e falava, mas a partir de hoje vocês são católicos. E a pessoa poderia até permanecer com as mesmas práticas, as mesmas crenças, as mesmas ideias, mas não mudava nada. Mas eles eram catequistas. A partir de um outro movimento, a partir do ano de 1600, né, começou-se a ter, principalmente no Brasil, essa preocupação de ensinar, né, a esses povos. A gente teve no Espírito Santo, né, o padre José de Anchieta, que foi uma grande figura desse, que ele foi o quê? Ele foi implantando escolas, onde ele chegava, se for obrigado, se fundava ali uma cidade, tanto que no Brasil é comum você chegar numa cidade, o que tem sempre na cidade? No centro da cidade tem uma igreja católica, né? Porque eles chegavam e eles falavam, não, aqui agora tem a igreja católica, agora aqui tem a presença de Deus. E ali eles iam fomentando, né, criando a cidade em volta daquilo. Em muitas cidades até hoje, no Brasil, principalmente de interior, a autoridade máxima da cidade é o padre, é o paróquio daquela cidade, não é nem o prefeito. A gente teve aí, né, lá no Nordeste, o padre Cícero, né? O padre Cícero, ele foi uma figura muito forte, ele tinha autoridade, né, política, eclesiástica e política sobre a cidade. E até hoje ele é reverenciado, até hoje ele é tido aí com muito carinho pelos seus devotos. Então, a Igreja Católica ela foi assumindo esse papel. E em alguns países onde a reforma protestante, ela já havia sido, né, instaurada, estava em pleno funcionamento, o grupo se desenvolvendo, o que começou? Começou-se uma perseguição. Nós vamos ver em vários países, como Escócia, Irlanda, né, própria Suíça, a França, eles sendo perseguidos. E aí, começou-se o quê? Pode passar, Samuel? Começou-se a expansão. Eles começaram a ver que, né, geralmente, eles eram grupos pacíficos, né, um dos pilares, uma das doutrinas, ou que fomentavam no coração desse grupo, era o quê? Que eles eram separados do Estado e geralmente avessos à violência. Então, muitos deles não pegavam em armas, preferiam morrer. E outros grupos não. A gente teve essa perseguição na Escócia, tem até aquele filme Coração Valente, né? A história de William Wallace, que ele vem promulgando, né, a libertação da Escócia da Inglaterra, e a maioria deles ali já eram protestantes. Só que a diferença é que ele promoveu uma guerra, né, promoveu um embate, né, bélico, mas que resultou na sua morte. Ele morreu pelos seus ideais, e outros países não. Então o que eles preferem fazer? Eles preferem agora enxergar novas terras com capacidade, né, de plantar, de se estabelecer em terras que ainda não haviam sido, né, colonizadas pelos católicos, onde eles pudessem ter uma liberdade religiosa e se estabelecerem como nação. Então, no século XVII, eles começam ali fugirem, né, da Inglaterra, fugirem desses países e rumo ao novo mundo, né, a uma nova terra. A América do Norte, em cartas, né, cartográficas, elas já eram conhecidas. A gente tem relatos de antes do século XVII, né, a vinda dos vikings, de outros povos aqui na América do Norte, mas ela ainda não havia sido colonizada. A gente tem depois Cristóvão Colombo chegando, né, nas Américas, descobrindo as Américas, mas a América do Norte, onde hoje estão os Estados Unidos, eles ainda não haviam sido colonizados. Então, eles rumam, vindo da Europa para a América do Norte, no intuito
além de se estabelecer. Pode passar. Eles deixando, né, essa perseguição religiosa e buscando um pluralismo mais religioso, buscando um lugar onde eles pudessem ter a sua fé, professar a sua fé, eles vêm para os Estados Unidos. Hoje nós ouvimos muito falando, não sei se vocês já ouviram algum debate acadêmico, filosófico, onde nós cristãos, evangélicos, protestantes, somos chamados de preconceituosos. Graças aos evangélicos no Brasil, outras pessoas não podem professar a sua fé, com preconceito religioso. É tudo balela. Isso é discurso para poder nos difamar. Porque as sociedades protestantes foram as que mais abriram liberdades religiosas. Deixam, as pessoas terem os seus cultos, o que elas quiserem adorar. Porque para a gente, nós que somos cristãos, a pessoa ela pode adorar quem for, ela tem que prestar contas. É para mim? Sou pastor? É para você? É para quem? Para Deus. E se tiver errado, quando é que ela vai prestar conta disso? Diante do Senhor. A palavra nos diz que um dia nós vamos prestar conta diante de Deus, diante do grande trono branco. Então a pessoa faz o que ela quiser da vida dela. Agora, eu quero ter a minha liberdade. Da mesma forma que ela quer ter a liberdade dela, nós concedemos a liberdade para ela, eu também quero ter a minha liberdade. Hoje nós vivemos um cala-boca religioso. A gente tem visto aí algumas notícias que estão tentando mover uma cassação contra, por exemplo, candidaturas de evangélicos, de pessoas que são, às vezes, eleitas por denominações e por igrejas. E aí hoje nós vemos esse movimento. Por quê? Porque é um movimento histórico, cultural. E a igreja, muitas vezes, ao invés de ter o seu papel, não ali se relacionando, não ali com laços estreitos, pregada ou muitas vezes devendo a políticos, a partidos, ela não pode se posicionar porque está presa. E nós deveríamos ter o nosso papel o quê? De cobrança. Muitas vezes nós nos omitimos. Muitas vezes nós estamos, eu falo isso de um modo geral, muitas vezes nós estamos tão vinculados a partidarismo, a maus exemplos, ou a muitos evangélicos quando chegam, tanto nas câmaras de vereadores, prefeitos, deputados estaduais, governadores e no âmbito federal, ao invés de fazerem a diferença, o que eles fazem? Se tornam mais do mesmo. Então nós precisamos ter essa consciência. Eu lembro que no meu concílio, me perguntaram qual que era o meu posicionamento político. O cristão, ele pode, o pastor, ele pode se envolver em política? Eu falei, olha, não, eu sou um ser político. Eu exerço a minha cidadania. Agora, o que eu não faço é politicagem, nem concordo. Aqui na Igreja Batista Missionária, nós não deixamos o candidato subir no púlpito, usar o púlpito de palanque. Agora, se vier aqui, nós oramos, nós abençoamos. Por quê? É o nosso papel. Agora, se fizer um mau governo, uma má administração, é o nosso papel também cobrar. É o nosso papel também reivindicar. E nós precisamos exercer isso. Nós estamos chegando num tempo de eleições. Constantemente somos bombardeados. O cara me apoia, eu quero fazer isso. Gente, até agora eu não vi nenhum candidato a vereador, prefeito, até mesmo governador, e que nós vamos ter mais para frente, apresentar um projeto para a nossa cidade. Olha como o Vespasiano está crescendo, olha como o Vespasiano está se desenvolvendo, olha as nossas necessidades, uma cidade com mais de 50 anos de existência, e olha onde nós estamos, onde poderíamos estar. Mas isso tudo vem de quê? De uma raiz que nós esquecemos. Posicionamento, uma postura nossa, até dentro da política, que os pais, quando chegaram na América do Norte, eles tinham. Vamos ver um pouquinho mais para frente? Pode passar aí. Esses grupos, esse grupo que veio para a América do Norte, eles eram conhecidos como os Pilgrim Fathers, os pais peregrinos.
Alguns filmes hoje em dia ainda tem essas histórias. Já assistiu algum filme americano, né, que vai ter ali o Dia de Ação de Graças? Por exemplo, o Dia de Ação de Graças para o americano é muito mais importante do que o Natal. É muito mais importante do que o Natal para o americano. Por quê? Porque eles deram graças, né? É uma história que eles contam que quando os pais peregrinos chegaram, eles oraram, eles buscaram a Deus, né? E ali eles se estabeleceram, né? Nas cidades. E aí a primeira dificuldade que eles tinham era de se unirem a quem? Quando eles chegaram na terra já tinha gente aqui. Eram os índios. Né? Em muitos lugares, por exemplo, no Brasil, milhões de índios foram mortos no período de descobrimento do Brasil. Mas lá eles tentaram unir. Então eles celebram um dia que depois, né, eles chegaram numa época fria, depois de um inverno doloroso, eles plantaram, conseguiram colher, cultivaram ali, né, perus, e aí eles convidaram, né, os índios para ali, e eles fizeram ali uma ceia de ação de graça. Eles conseguiram fazer essa celebração. E aí eles sempre relembram isso na sua cultura, o dia de ação de graça. O dia onde eles dão graças a quem? Ao Deus Sol? A Terra? A Mãe Terra? A quem? A Deus. Pela bênção de terem feito uma viagem tranquila, chegarem em uma terra onde não são perseguidos, e ali se instalarem, começarem a desenvolver suas sociedades, cidades começaram a surgir, e agora eles foram abençoados por Deus com o cultivo da terra e agora o alimento. Então eles dão ação de graças. E os pais peregrinos, aquela primeira imagem que eu mostrei, eles tinham essas particularidades, né? Como nós falamos no nosso último estudo, eles tinham um modo, por entanto, de se vestir, de adorar a Deus, né? Quem já comprou aquela aveia Quaker, né? Daquela marca Quaker era um dos grupos protestantes que vieram, e eles tinham o seu modo de se vestir, né? Igual aquele senhorzinho da embalagem. As mulheres, as crianças, os homens, isso era particular deles. Então eles começaram a se desenvolver aqui na América. E eles se estabeleceram, né, na cidade onde eles chamaram de Nova Inglaterra. E até hoje ela ali nos Estados Unidos. Né? Eles estavam alegres, eles procuraram colocar o nome de Nova Inglaterra, relembrando a sua terra natal, que mesmo dolorosa, com toda a perseguição, agora eles estavam tendo a oportunidade de se estabelecer, tendo a oportunidade de agora ter a liberdade de poderem iniciar uma nova fase da sua vida. Pode passar? E aí eles foram se desenvolvendo. Interessante que não veio apenas, né, eles fretaram um navio chamado Mary Marriott, um navio que eles fretaram para vir da Inglaterra para a América do Norte. Não foram apenas uma denominação, nós tivemos os presbiterianos, os puritanos, né, os batistas, uma série de denominações que já estavam se desenvolvendo na Inglaterra. Eles vieram para os Estados Unidos, né, os próprios menonitas, os congregacionais. Então eles vieram para esse novo mundo e ali eles se estabeleceram. Os batistas começaram ali a se desenvolver, a crescer, a instituir suas igrejas batistas. Como eu falei, né, nós tivemos a profissão de fé batista sendo elaborada lá em 1683, e quando foi no ano de 1833, eles publicaram. O reverendo John Newton Brown, da cidade de New Hampshire, ele promulga a primeira confissão de fé batista em solo americano. Ele desenvolve ali a nossa profissão de fé, a profissão de fé batista, onde eles estavam, né, instituindo uma nova comunidade. Eles precisavam, isso tudo porque algumas igrejas batistas particulares que nós vimos, né, chegarem à América do Norte, eles começaram ali, junto com outras denominações, a terem problemas teológicos, a terem problemas doutrinários.
Então o que eles precisavam fazer? Olha, já que nós estamos tendo alguns problemas, é disso que também começou-se a denominação batista. Ela sempre investiu no estudo. Grandes faculdades de renome mundial se iniciaram através de pastores, de igrejas. Não me engano, Oxford é uma das grandes faculdades, universidades reconhecidas no mundo. Ela se iniciou numa igreja batista. E nós vamos ver outras também ao longo da história. William Carey, quando ele chega na Índia, qual que é um dos grandes feitos que ele consegue ali construir na Índia? A primeira faculdade na Índia. Então esse é um dos pilares batistas. Isso é um dos nossos ideais, investir no estudo. Isso nós temos falado muito aqui na nossa igreja. Nós temos investido em cursos da nossa igreja. Desde o ano passado temos tido curso de liderança e vários outros cursos, alguns outros cursos que nós tínhamos previsto para esse ano, planejando para esse ano, nós tivemos que deixar de fora por causa do coronavírus. Mas isso é um dos nossos pilares. Nós temos em Belo Horizonte faculdade batista, colégio batista, ou seja, investindo na educação. E aí, nesse tempo de desenvolvimento, dentro das universidades, começaram a haver a abertura para o liberalismo. Muitas outras doutrinas começaram a surgir. Nós temos aí nos meios científicos, por exemplo, Darwin, que veio com a teoria da evolução. E aí muitos pensadores, até mesmo cristãos, começaram a evolução, começaram a ingressar nessas questões. E aí a fé, a base doutrinária começou a ser comprometida. Aí em 1833, pode voltar um pouquinho, Samuel? Aí o reverendo John Newton, lógico, junto com outros reverendos, outros pastores, eles sintetizam a profissão de fé batista. Aí pode passar agora. Dentro dessa profissão de fé de New Hampshire, ela tem alguns pontos que eles vão dissertando sobre a nossa crença, baseado na palavra de Deus, baseado nos escritos, baseado na exegese bíblica, que são temas como das escrituras, o verdadeiro Deus, a queda do homem, o caminho da salvação, a justificação, a natureza livre da salvação, a graça e a regeneração, o arrependimento da fé, os propósitos da graça de Deus, a santificação, a perseverança dos santos, a harmonia entre a lei e o evangelho, a eclesiologia, ou seja, o modo como as igrejas batistas deveriam ser organizadas, o batismo e a ceia do Senhor, o sábado cristão, como nós lidamos com o sábado, ou com o dia de descanso que nós precisamos de ter, o governo civil, a relação entre igreja e Estado, e lei, como eles não devem intervir na nossa estrutura eclesiológica, na nossa estrutura organizacional, também sobre o justo e o ímpio e o mundo vindouro, ou seja, a escatologia bíblica. Então isso foi sendo sintetizado. Mais para frente nós vamos ver esses tópicos. Até então nós estamos apenas na história. Em meia hora é muito pouco tempo para nós vermos, nós temos visto aí 600, 700 anos de história. Nós já vimos até milênios de história cristã. Mas aí eles fomentaram esse documento, essa profissão de fé, com o intuito de dar o norte para que as igrejas batistas pudessem se organizar. Pode passar, Samuel? E aí, nós temos aí agora um aquecimento no coração para as missões. O povo batista sempre investiu em missões. O pai das missões modernas é o nosso irmão William Carey, pastor batista inglês, que foi para a Índia evangelizar, pregar. E nós temos diversos outros missionários aí na nossa história. A dona Irã Hudson, que foi para a China, batista também. Nós temos outros que foram por outras denominações, quando chegaram no campo,
no relacionamento com pastores batistas e a organização batistas se tornaram batistas. Então nós sempre investimos em missões. E dado isso, chegou à nossa terra, a terra brasileira, a missão batista. Pode passar, Samuel? Acredita-se, né, que o primeiro missionário batista no Brasil tenha sido Thomas Jefferson Bowen. Ele era um missionário que estava sendo enviado, né, para a África. Mas aí ele precisou parar no Brasil, por conta, né, de problemas de saúde. Ele parou no Brasil e chegou em Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo. Mas junto com eles vieram outros, né, o Brasil, no ano de mais ou menos 1850 para frente, ele começou ali a abrir suas portas para outras nacionalidades. Nós tivemos os italianos, né, e outras nacionalidades, os alemães vieram para cá. Muito também, porque no ano de 1888, quando foi ali promulgada a libertação dos escravos, agora era necessário ter essa mão de obra de trabalho. E começou o governo a investir, né, na imigração de outros povos aqui no Brasil. E entre eles vieram, né, muitos irmãos dos Estados Unidos para cá, e vieram irmãos cristãos, chegando aqui, eles precisavam se congregar. Eles tinham necessidade de cultuar, eles sentiam essa importância. E aí, quando John Thomas Jefferson chega aqui no Brasil, em São Paulo, ainda assim não se tem uma igreja estabelecida, mas haviam irmãos que se reuniam, né, em uma estação de trem. Eu tentei conseguir essa foto, eu só consegui arquivo em web dela, dessa estação que ainda existia, né, hoje em dia não existe mais, já foi demolida. E aí eles se reuniam em uma estação de trem, o culto era em inglês, de um primeiro grupo batista no Brasil. E aí quando Thomas Jefferson chega, eles começam a se reunir, e eles começam ali a fomentar a primeira criação da primeira igreja batista no Brasil. Pode passar, Samuel, pode passar mais uma vez. Isso. Essa é a foto do primeiro templo. Esse templo não é batista. Esse templo ele é uma capela de um cemitério lá em Santa Bárbara do Oeste, mas ele servia a irmãos de outras denominações. Então nessa mesma capela se reuniam, né, irmãos da Congregacional, presbiterianos, que estavam vindo dos Estados Unidos, também pela Guerra Civil, que aconteceu mais ou menos no ano de 1860. Então, os Estados Unidos consolados, eles precisavam vir para cultivar, para desenvolver, né, a agricultura, e aí eles chegam em São Paulo, e aí eles começam a se reunir, né, a partir de Thomas Jefferson, nessa capela. No ano de 1800, volta um, fazendo favor, 1886, 87. Depois disso, pode passar. Ele volta, né, para 1881, né, são enviados outros missionários. Ele volta, Thomas Jefferson ficou apenas 8 meses no Brasil, por causa da sua saúde. Ele ali lidera esse grupo, organiza esse grupo, né? Só que ele volta para os Estados Unidos. E aí, em 1881, chega agora William Butler Bagby e Anna Luther Bagby, o casal, né, Zacarias Taylor e Catherine Taylor, 2 casais de missionários americanos. Mas eles enfrentavam um problema, porque o estado de São Paulo, eles foram ali para o interior de São Paulo, Santa Bárbara do Oeste, alguns outros lugares, só que interiores, né, eles já estavam organizando esse grupo. Ele não era estratégico para as obras missionárias, para eles poderem se espalhar pelo Brasil. Então esses 2 casais missionários, eles vão para a Bahia, para Salvador. E ali já tinha um grupo também organizado, mas ainda não estavam, né, organizados como igreja. E agora, né, mais alguns outros irmãos que haviam sido batizados por aquele grupo, lá em São Paulo, em Santa Bárbara do Oeste, e eles ali agora, eles organizam a primeira igreja batista em solo brasileiro. E ela está em Salvador, Bahia.
E ali eles organizam, tanto que na ata, né, nós como batistas nós temos as nossas atas de reunião, tanto que a primeira ata ela faz referência a Thomas Jefferson chegando, organizando esse grupo, e aí agora eles oficializam, né, a primeira igreja batista no Brasil, em terras brasileiras, né, no dia 15 de outubro de 1882. É organizada a primeira igreja. Essa primeira igreja batista está lá até hoje, em pleno funcionamento, para a honra e glória do Senhor. E dali eles se espalham, né? Eles vão se espalhando pelo Brasil, começam a investir na capacitação de missionários batistas que vinham de outros países, primeiro passavam por ali, depois eles eram direcionados para outros estados, outras campanhas missionárias. E aí pode passar, Samuel, com a expansão da obra batista, foram fundadas as seguintes igrejas no Brasil. Nós temos no Rio de Janeiro, 24 de agosto de 1884, em Maceió, 17 de maio de 1885, em Recife, em 4 de abril de 1886, em São Paulo, em 1899, em Minas Gerais, ela foi chegar, a primeira igreja batista, em Juiz de Fora, no ano de 1889, pela sua proximidade com o Rio de Janeiro, né? Então, a primeira igreja batista em solo mineiro foi organizada em Juiz de Fora. Em Belo Horizonte, ela foi chegar em 1912, a primeira igreja batista. É aquela primeira igreja que nós temos ali, né, na Praça Raul Soares. Muitos aqui já foram em formaturas, em cultos, né? Samuel foi de lá, né, Samuel? Também tivemos aqui também o pastor Renê, né, que foi de lá também. Então, em 1912, eles chegam aqui em Belo Horizonte e organizam. Oi? Em Monterbal, verdade, Monterbal também foi ovelha de lá. Então, eles são organizados, chegam em Belo Horizonte e aí começam a expansão batista pelo Brasil. Irmãos, em muitos outros estados nós tivemos aí, não só com os batistas, mas outras denominações, nós tivemos muita perseguição por conta do trabalho forte do catolicismo. Por exemplo, no norte do Brasil, em Recife, os protestantes eles não podiam enterrar quem morria protestante nos cemitérios da cidade, porque os cemitérios eram considerados católicos. Aí nós temos algumas igrejas presbiterianas, eu tive um professor que foi pastor presbiteriano, hoje ele está pastoreando a igreja presbiteriana, que além de cuidar da igreja, ele tinha que administrar o cemitério da cidade, porque era necessário que eles tivessem esse pedaço, e nós fomos conseguindo isso. E vários outros irmãos também passaram por isso. E aí, essa história vai resultar, pode passar, senão acho que acabou, no que nós vamos começar a trabalhar semana que vem. Semana que vem, nós somos uma igreja batista, né? Temos a nossa profissão de fé, também como batista, mas nós pertencemos à denominação batista nacional. E nós vamos ver semana que vem com o pastor João, vamos estudar com o pastor João foi aluno, o pastor Eloy, foram alunos do seminário, Batista Nacional, tiveram aí grandes professores que foram percussores desse movimento, e nós vamos ver um pouco desse movimento, da renovação espiritual, que culminou hoje na nossa denominação, e hoje resulta em nossas vidas, a nossa prática de culto, aqui como Igreja Batista Missionária. Então, essa parte histórica, nós vamos finalizar lá na semana que vem com o pastor João, amém? E mais para frente, nas próximas aulas, nós vamos começar a ver os nossos pontos doutrinários, os pilares da nossa fé batista. O que nós cremos? O que aí está de acordo com a palavra de Deus, está alicerçado na palavra de Deus, que nos faz diferente de outra igreja. O pastor João sempre fala, esse estudo ele não tem como objetivo gerar em nossas vidas, na vida dos irmãos, o orgulho exacerbado de ser batista. Eu sou batista, sou melhor que todo mundo. Eu sou batista, sou melhor que qualquer outra denominação. Nós que somos detentores
aí da revelação bíblica perfeita. Não, nós só queremos que o seu coração seja aquecido, porque você pertence a uma igreja de Cristo na terra, que já está há 2000 anos exercendo a ordenança de Cristo. Você pertence a uma denominação histórica, algo que não foi criado ontem, da mente de homens, de devaneios, assim como Paulo falou, né? Nós lemos no início, de vãs doutrinas, de discussões, né, que não levam ninguém a nada. Não, nós viemos de uma raiz histórica. Você pertence a uma igreja que tem um papel missionário, tanto no Brasil quanto no mundo, né? Sendo liderado, pastoreado por pessoas que buscam estar em conformidade com a palavra, baseados na palavra de Deus, em Cristo Jesus. Esse é o que traz fundamento às nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Tem no grupo da igreja aí alguma IBM ação? Alguma dúvida? Amém? História é muita coisa, né? Às vezes tem até dúvida. Tinha um professor que falava, posso perguntar? Está todo mundo calado, todo mundo entendeu tudo, né? Aí chamava um e perguntava, agora eu contei tudo que eu falei. Desde semana passada. Não sei não, então, senão não absorveu. Mas isso é muita informação que nós vamos aí reforçando ao longo do tempo, não deixando que as nossas raízes sequem e morram. A gente tem visto hoje em dia esse movimento, né, tanto dos desigrejados quanto das igrejas ecumênicas. E nós temos perdido muito da nossa essência. E nós precisamos valorizar a nossa história, nós precisamos valorizar esses homens e mulheres, muitos homens e mulheres. Nós vamos ver aí uma grande missionária batista nacional, né, Rosalia Pelegri, que deu a sua vida no campo missionário, em lugares onde homens não tinham coragem de ir. Uma mulher foi, se esforçou para que a palavra pudesse chegar, o evangelho pudesse chegar, igrejas fossem organizadas, pessoas fossem salvas para a honra e glória do Senhor Jesus. Irmã? Depois que acabar o estudo, tem como dar um xerox para nós? Opa, podemos sim. Eu posso organizar, eu tenho uma apostila organizada, eu posso disponibilizar sim, assim, terminada a nossa história por completo. Bem, boa ideia. Amém? Hoje nós temos, né, hoje é o nosso primeiro domingo do mês, o culto das 5h30 e das 7 horas nós teremos a nossa ceia do Senhor, né, a nossa celebração dessa ordenança que Cristo nos deu, tanto aqui dentro, com a limitação que nós temos, né, aí, seguido as orientações, de 30 pessoas aqui dentro, mas aí nós vamos ter ali fora também, né, a nossa ceia drive-thru. A pessoa vem, recebe a ceia, come do pão, bebe do suco, a gente ora em comunhão e vai para casa. Nós vamos estar celebrando isso hoje, essa ceia hoje à noite. Amém? Esteja em oração, chamar que o pastor João vai estar nos encerrando, orando pelos aniversariantes, orando também pelo pai da nossa irmã Gleice, pede oração pela vida do seu Erci. Quem? Pai, a mãe da Luciene também vai estar orando em nome de Jesus. Amém? Paz, Senhor, queridos. A Elisa nos mandou aqui a relação dos aniversariantes. Nós vamos estar orando também por nossa cidade. Ontem foi divulgado um relatório da Covid-19 aqui em Vespasiano. Infelizmente, nós já passamos de 200 casos confirmados. E há um número de 3 óbitos. Isso aí é algo preocupante. Realmente está avançando. Nós não sabemos se é porque as autoridades estão testando com mais eficiência ou se realmente é um caso em que a doença está se alastrando. Mas o fato é que nós já temos mais de 200 pessoas confirmadas com o Covid-19 aqui em Vespasiano. É lógico que os casos de recuperação e cura são muito maiores do que os de morte. Isso também serve para não nos amedrontar tanto, não é verdade? Mas é importante que nós
tomemos cuidado e sigamos as orientações que nos são passadas, principalmente a questão do distanciamento social, porque o vírus ele se propaga através das secreções humanas, é o espirro, é a tosse, por isso a necessidade do uso da máscara, entendeu? E o distanciamento de 1,5 m e 2 m, por quê? Porque quando você tosse, espirra, a secreção que você espere, ela vai no máximo 1 m, 1,20 m, Então, as pessoas que estão a mais de 1,20 m, 1,5 m da gente, não correm o risco dessa secreção ser projetada nela. Então, nós precisamos observar isso. Uma coisa muito importante, a higiene pessoal, álcool gel. Agora, mais específico que álcool gel é lavar as mãos com água e sabão. Viu? Não precisa ficar tão preocupado com relação a sapato. O vírus ele não vai no solado dos sapatos. O vírus ele entra nos ambientes através das nossas mãos. Ele não fica por muito tempo em ambientes externos. Ele morre. Ele sobrevive onde existem organismos vivos, no caso nós humanos. Então, quando você chegar em casa, você não precisa dessa maluquice de correr para o banheiro, tirar toda a roupa, jogar para lavar e tomar banho. Lave suas mãos, lave seu rosto, se higienize adequadamente e você vai ter muitas chances de não levar o coronavírus para um outro ambiente, ok? Vamos estar atento a isso, vamos orar pelas pessoas que você sabe que estão contaminadas, de recuperação, de quarentena. Amém, queridos? E é isso aí, né? Com a bênção de Deus, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, até aqui nós temos seguido, nós temos feito reuniões aqui na igreja, graças a Deus, nós não temos nenhum caso ainda de pessoas da nossa igreja, da nossa comunidade, testadas positivamente, né? Graças a Deus. Nós conhecemos casos de pessoas que ficaram radicalmente com medo de vir à igreja. E às vezes, pessoas do convívio dessas pessoas pegaram o Covid-19. Então, é uma situação assim, né? Inédita, conviver com essa doença. Muita coisa que as pessoas falam não tem nada a ver. Muita coisa cura o Covid-19 que a gente nem sabe. Entendeu? Tem remédio aí que o pessoal diz que cura que não faz nada. E tem coisa que as pessoas tomam, usam e curam. E nós não sabemos. Agora, uma coisa muito importante, você está bem de saúde, sua imunidade está no patamar adequado. Se você pegar o Covid-19, ela não vai ter tanta influência na sua vida. Agora, lógico, você se torna um portador, né, do coronavírus. Então, você tem que estar atento a isso, ok? Se pegar, observa a questão da quarentena, não deixe de confiar em Deus, não deixe de orar ao Senhor, não deixe de amar as pessoas, não deixe de ter contato, né, moderadamente com outras pessoas. Use a sua internet, seus equipamentos digitais para confortar pessoas, para abençoar pessoas. E uma coisa muito importante, cuidado com as fake news, as bobagens que a gente ouve, histórias alarmantes e palavras de especialistas. Eu nunca vi um lugar para ter tanto especialista em tudo como no Brasil. Mas Deus é o nosso Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar nesse momento.